São 18 horas em Paris. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. A dívida pública da Guiné-Bissau é de 900 mil milhões de francos CSA, ou seja, 83% do produto interno bruto do país. A informação foi avançada pelo Ministro da Economia e Finanças. Vladimir Putin e Kim Jong-un reuniram-se hoje para definir a cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moçalo Chili e o jornal começa agora. Praia 99.3 FM. A dívida pública da Guiné-Bissau é de 900 mil milhões de francos CFA, ou seja, 83% do produto interno bruto do país. A informação foi avançada pelo Ministro da Economia e Finanças, Souleymane Seydi, durante uma conferência de imprensa sobre a situação das finanças públicas do país. A reportagem é de Alio Candé. O novo governo encontrou um endividamento superior a 80% do produto interno bruto, acima dos 70% permitidos pela UEMOA no âmbito da integração econômica, colocando assim o país em situação difícil, revelou o ministro da Economia e Finanças, Souleymane Seydi. Encontramos uma situação caracterizada de acumulação de muita dívida, ou seja, uma situação de sobreendividamento, se nós fizer assim. Em relação às dívidas de curto e médio prazo, num valor que ascende cerca de 478 mil milhões, mas que, somando com as dívidas ao longo prazo, temos uma situação complicada que está à volta de cerca de 900 mil milhões de francos CFAs, dívida essa que equivale a cerca de 82, 83% do nosso produto interno bruto. A situação é difícil, o Fundo Monetário tem conhecimento da situação e está pronto para nos ajudar e, talvez, com outros parceiros, podemos encontrar saídas. Dos compromissos com FMI, o ministro Souleymane Seydi aponta o cumprimento de 5 das 8 metas e derrapagem globais em despesas que colocam o país acima de 30 bilhões de francos CFAs contra os 2 bilhões acordados com FMI. De Bissau para a RFI, Alio Candé. Em São Tomé e Príncipe, os deputados do MLSTP-PSD pediram a fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade das normas da nova lei do Tribunal de Contas que limita o mandato dos juízes da instituição e cessa antecipadamente o mandato do presidente do órgão. Em Moçambique, o jornalista desportivo do jornal online Lance MZ, Alfredo Júnior, foi agredido pelo segurança do presidente moçambicano. A agressão ocorreu no final do jogo, que no sábado opôs Moçambique ao Benin, quando o jornalista colocou uma questão a Filipe Nussi. A reportagem é de Orfeu Lisboa. Obrigado, povo moçambicano. Foi em plena conferência de imprensa que tudo aconteceu, depois que o jornalista Alfredo Júnior, do portal eletrónico desportivo Lance MZ, colocou uma pergunta ao chefe de Estado, o que resultou na danificação do seu equipamento de trabalho. Filipe Nussi desculpou-se, apontando como euforia pelo momento. Mas esse é sinal mesmo de um país que está em jejum há muitos anos, mais de uma dezena. Então as emoções são enormes e essas têm que ser compreendidas e entendidas. Para o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Luís Bitona, a proibição da captação de imagem do presidente da República com recurso ao telemóvel deve ser legislado. O que nós estamos a chamar a atenção é que o Estado não deve estar alheio ao desenvolvimento tecnológico. Várias são as organizações da sociedade civil moçambicanas, como o CDD e de defesa da classe jornalística, como o MISA Moçambique, que condenam a atuação da segurança do Presidente da República e esperam mais do que um pedido de desculpa que o jornalista seja ressarcido pelos danos causados ao seu material de trabalho. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. As inundações na Líbia devastaram 25% da cidade de Derna, com as águas a baixarem. As imagens de destruição mostram a violência da tempestade. À tarde de domingo, 2 barragens em Wadi Derna colapsaram e libertaram 30 milhões de metros cúbicos de água. Mais de 5 mil pessoas perderam a vida e 10 mil estão desaparecidas. São Tomé 102.8 FM.
O líder norte-coreano Kim Jong-un e Vladimir Putin reuniram-se esta quarta-feira na base espacial de Vostochny. O líder norte-coreano afirmou dar prioridade às relações estratégicas entre a Coreia do Norte e a Rússia e saudou aquilo que considerou ser a luta sagrada contra o Ocidente. O armamento e a cooperação militar estiveram no centro do encontro. As explicações são com Eva Massi. O líder norte-coreano Kim Jong-un escolheu a Rússia para a sua primeira visita ao estrangeiro desde a pandemia mundial de Covid. O chefe supremo da Coreia do Norte, reunido com Vladimir Putin, afirmou fazer da relação com a Rússia a sua prioridade. Reunidos na base espacial de Vostochny e em Vladivostok, localidades russas situadas perto das fronteiras com a China e a Península Coreana, visitaram fábricas de equipamento aeronáutico, civil e militar e assistiram a uma demonstração da frota russa do Pacífico. Sabe-se que passaram em revista relações comerciais e assuntos internacionais, mas antes do encontro, o Kremlin afirmou que seriam discutidas questões sensíveis que não seriam partilhadas. Os ministros russos da Defesa, dos Negócios Estrangeiros e da Indústria estavam presentes na reunião e Washington avançou que o encontro poderia resultar num acordo de venda de armas norte-coreanas para apoiar a ofensiva russa na Ucrânia. No fim da manhã, numa entrevista televisiva, Vladimir Putin admitiu a possibilidade de cooperação militar com a Coreia do Norte, apesar das sanções internacionais contra Pyongyang devido aos seus programas nucleares e aos seus mísseis em desenvolvimento. Kim Jong-un elogiou os heróicos povos e exército russo e Putin afirmou estar muito contente por se reunir com o seu homólogo. A União Europeia, que decidiu hoje prolongar por mais 6 meses as sanções contra a Rússia, ainda esta quarta-feira, a líder da Comissão Europeia defendeu que a União Europeia se deve preparar rapidamente para um alargamento sem esperar pela alteração dos tratados, anunciando a abertura dos relatórios sobre o Estado de Direito aos países candidatos. Ursula von der Leyen lembrou o caos causado pelo clima extremo em vários países da União Europeia e destacou a necessidade de continuar a dar respostas para as alterações climáticas. Mahsa Amini morreu há quase um ano, no dia 16 de setembro, depois de ter sido detida pela polícia da moralidade por não ter respeitado as regras islâmicas do vestuário. Uma iraniana que preferiu permanecer em anonimato disse ao jornalista da RFI, Nicolas Falaise, que raramente utiliza o véu em público, embora compreenda que muitas iranianas, por serem obrigadas, continuem a utilizá-lo. Durante este ano, acho que só utilizei o hijab umas 2 ou 3 vezes. Tenho sempre um lenço na mala. Se me cruzo com alguém que tenha posições extremas, não quero criar um confronto nem colocar-me em perigo e então utilizo. Mas nunca uso o hijab, talvez as 2 ou 3 exceções neste último ano tenham a ver com as minhas idas a gabinetes administrativos do governo, onde há câmaras e eles podem mesmo recusar-se a atenderem-me sem o hijab. Muitas das minhas amigas também não usam, mas algumas são obrigadas a usá-lo durante o trabalho, o que não é o meu caso. Outras usam-no enquanto conduzem porque correm risco de ser identificadas. Depende de cada pessoa. A escritora portuguesa Isabela Figueiredo está em Paris para lançar a versão francesa do livro A Gorda. Em entrevista à RFI, falou da deslocação que fez em 2017 a Moçambique, país onde nasceu e viveu até aos 12 anos, viagem que lhe permitiu compreender a verdadeira identidade. Não consegui fazer muito bem as pazes, mas consegui uma coisa muito importante, que foi perceber quem eu sou, onde é que pertenço. E tornou-se para mim muito claro que fui uma colonialista, como o meu pai, não uma agente colonial violenta como ele, mas que o mundo colonial também me contaminou. Porque se isso não tivesse acontecido, eu não teria chegado em 2017 a Moçambique e não teria recebido aquele grande choque. Eu sentir-me africana e eu não me senti africana. Portanto, percebi a minha identidade, quem sou eu, sou portuguesa, sou uma portuguesa evidentemente com uma infância africana e isso também me marca, também sou um bocadinho colorida como os panos africanos, mas sou uma portuguesa, sou uma europeia, é isto, é este sentimento de europeia que eu tenho e que me foi importante. E essas tais cores aproximam-na da cultura moçambicana, por exemplo, através de escritores, através da música, através da cultura? Sim, tenho. Eu sou uma seguidora de tudo o que é moçambicano, nas redes sociais, na televisão, procuro música, procuro cultura, sim. Vou agora ter uma mesa com um escritor africano no próximo mês num festival literário em Portugal. E sim, claro que Moçambique me interessa e é o meu segundo país, na verdade é o meu país de nascimento, mas é o meu segundo país, mas é um país pelo qual eu tenho muito amor e assim mesmo muita força para que as coisas corram bem lá.